nosso projeto se faz passo a passo. Todo passo que nós fazemos é calculado e é feito com todas as precauções necessárias para que o resultado final seja um sucesso absoluto. O que nós temos aqui são as mudas que cresceram à altura de perto de 10 centímetros, que já têm necessidade de sair dos tabuleiros para a estufa que já foi preparada em termos técnicos em todos os aspectos, e cabe aos especialistas Aldir e Felipe darem explicações sobre o assunto. Então nós vamos continuar passo a passo. Se tudo der certo, se Deus ajudar, nós vamos ter frutos com volume alto e qualidade excelente. A gente fez a preparação dos canteiros e a mistura, e depois da análise de solo a gente fez um composto ideal para não deixar a água acumulada aqui na superfície e essa água descer, exatamente para não causar podridão, né, no caule do tomateiro. E a gente fez a aplicação de gesso agrícola, né, e o calcário dolomítico, o gesso na função de levar o sódio que deu em excesso para baixo, para o fundo, e o alumínio tóxico ser neutralizado, né, através da elevação de cálcio com cálcio magnésio, né, a gente trabalhando com esse calcário dolomítico, a gente consegue equilibrar o pH do solo. E tudo isso foi feito exatamente para equilibrar o pH, eliminar o alumínio, que deu muito alto na análise, o sódio, e o ferro também, que é um problema que está com um nível 3 vezes maior que o aceitável para a agricultura. Então, a gente teve que, quimicamente, preparar os canteiros de forma que a planta ficasse mais adequado para o desenvolvimento do tomateiro, né? Então a gente, nesse momento, liga o sistema de irrigação, de gotejamento, exatamente para, enquanto está o vazio sanitário, entre 30 a 60 dias aqui, o que a gente colocou no solo começar a ser transformado quimicamente, né? Para que a gente chegue nessa faixa ideal. Então a gente liga o sistema de gotejamento com a água no sistema, existe reação química, e essa reação química com o passar do tempo vai equilibrar e chegar na faixa ideal para o cultivo. Aí você já começa a perceber que começa a ter vida no solo. Então nós colonizamos, botamos bastante fungos, matéria orgânica, exatamente para poder atrair a fauna do solo. E é muito importante a fauna do solo para poder trazer as condições ideais para que a planta possa desenvolver. Então a gente muda esse processo de desertificação para um processo em que o solo fica fértil e rico para que haja desenvolvimento natural das plantas, né? Esse planejamento de passo a passo, hoje nós estamos iniciando mais uma etapa da produção de tomate em sistemas orgânicos, sobre cultivo protegido, e o sistema de produção na agricultura orgânica, os sistemas agroecológicos, necessitam de ter esse passo a passo, porque a resposta é biológica, né? Nós precisamos que as plantas se adaptem ao ambiente e que o ambiente esteja preparado para a planta crescer o máximo da condição próxima do natural, como foi feito aqui, uma preparação de solo, uma adaptação de substrato, inoculação de micro-organismos nos substratos e também a produção de mudas. Nessa etapa, antes da gente começar os plantios, nós temos aqui os materiais genéticos que vão ser testados para esta condição, e nesse sistema de passo a passo, para a gente obter um tomate como nós achamos lá no mercado, nós precisamos testar materiais diferentes. Testar como esses materiais vão crescer, como esses materiais vão se reproduzir e como eles vão se frutificar. E tudo começa nessa etapa de solo, planta, micro-organismo e agora de seleção de materiais sobre o cultivo protegido. A produção orgânica ela vem crescendo no mundo e hoje nós temos cada vez mais a redução das áreas de cultivo. Parece estranho isso a gente falar de Brasil, mas o clima cada dia está um pouco mais complicado para ser ajustado agronomicamente. Então o cultivo protegido ele vem como uma ferramenta importante. E para isso a gente precisa fazer testes de materiais genéticos
no caso de tomates, dentro desse cultivo protegido, como eles vão se comportar. Que é exatamente fazer o transplante das mudas que estão aqui no berçário para os canteiros, e nós reservamos algumas variedades para ser testadas aqui, e dentro dessas variedades que temos aqui, ela vai ocupar 14 canteiros, e dentro desses 14 canteiros são linhas de teste dessas variedades. Então nós temos variedades do tipo Sherry, que é o cereja, e o Roma, que é de mesa, um tomate maior, é um tomate que é utilizado para salada. Então nós temos aqui 4 bandejas de variedades desse tomate de mesa, que é um pouco maior, e 4 variedades de um outro tipo de tomate de mesa, que dá um pouco maior o cacho, um cacho reduzido inclusive, mas com um pouco mais de peso. E 3 bandejas do tomate tipo cereja, né? Cada linha aí vai estar comportando 70 plântulas, que vai entrar em fase de teste de produção dessas sementes. É exatamente essa etapa que vai acontecer agora. Nós vamos fazer esse transplante e levar essas mudas para o canteiro. Aqui nós estamos fazendo uma proteção cauda bordaleza, e para proteger as plantas. Aqui mais em cima nós temos aqui o William já fazendo essa preparação das plantas para que sejam acopladas às fitilhas. E aqui mais em cima nós temos os 2 rapazes preparando as fitilhas a serem usadas para acoplamento das plantas. Para ter uma melhor ideia, ok? Aqui nós temos uma situação na qual o peso do arbusto de tomate já está grande, não tem apoio, ele vai criar raízes na terra. E aqui mostra, depois de botar as fitilhas, que haja um crescimento na vertical. E mais um dia tudo será implementado aqui. Eu quero também comentar que já há arbustos com flores que daqui vão sair os frutos. Muitos frutos. Ali embaixo, ó, logo no início saiu um broto e a gente manteve 2 por linha. Ou seja, vai dobrar a quantidade de tomate na mesma área. Aqui a gente aproveitou a bifurcação, dá muito bem para perceber isso. Tá vendo? As folhas verdadeiras, o cacho, e aqui a bifurcação com mais um cacho, preparando o segundo cacho aqui e o terceiro. Ó. Aqui está preparando um outro cacho que deve dar mais um pouco acima. Mas aqui está a bifurcação. Eu poderia eliminar aqui e deixar uma planta só. Mas a gente deixou um broto e aí vem eliminando todos os brotos desse galho e desse aqui, ó, como esse aqui, ó. Esse aqui não pode ficar. A gente passa a tesourinha, corta, esse aqui também não pode. Para a gente poder concentrar em 2 hastes e aí vem um fruto maior, com melhor qualidade. A gente garante que o que está feito de adubação aqui é suficiente para poder ter qualidade do início ao fim nesse pé de tomate. Você... né? Uma estufa muito maior, onde envolve muito mais investimento financeiro. Nessa maneira, como o Felipe colocou e começou a desenvolver, inclusive apresentar para a gente, onde a Taubera está trazendo essa tecnologia, automaticamente, na verdade, é uma pesquisa de cultivo, né, de cultivares, no caso aqui do tomate, em vertical, ou seja, o menor espaço possível,
você vai ter a bifurcação que o Felipe pensou e desenvolveu, e afinal de contas você vai ter dois verticais produzindo o cacho, produzindo o tomate, ou seja, numa área muito menor, com investimento muito menor do pequeno produtor, né, do produtor até mesmo do PA, ele vem a suprir as necessidades de Maricá com muito menos investimento, tanto do produtor quanto de Maricá. Isso é muito legal. Nós estamos realizando a prática do ensacamento porque essa lavoura é uma lavoura de seleção de cultivares. Então o ensacamento ele tem duas funções. A primeira função é para a gente confirmar a taxa de autofecundação dessa planta, para a gente não precisar ficar tendo uma operação de forçar a polinização. É comum ver em algumas lavouras de cultivo protegido a passagem de ventiladores nas plantas para que o pólen chegue a planta a flor seja fecundada. E a outra função desse pacote é proteger o fruto e a integridade desse fruto. Como eu quero um fruto classe A, não ter nenhuma lesão por algum outro inseto, eu também posso estar realizando essa operação de ensacamento. Neste ambiente, que é um cultivo protegido, que nós já fizemos um vazio sanitário e nós temos uma incidência baixa ou quase nula de outros insetos, a função maior desse ensacamento é para mim confirmar, como é uma seleção de cultivares, eu vou confirmar se essa planta, qual é o nível de autofecundação dessa planta. E a segunda função também é importante, de eu estar gerando frutos de alta qualidade sem nenhuma lesão superficial. Aí é só ensacar e depois grampear o saquinho, e é usado um saquinho de pipoca, né? Porque é um saquinho barato, saco de papel, e ao final do processo, quando eu confirmar isso, após alguns dias eu posso abrir, porque o fruto já está pego, eu posso abrir ele. Se for no sistema aberto, sem cultivo protegido, eu vou manter esses frutos fechados até a colheita, porque pode vir algum inseto e ferir o fruto. Isso é muito usado em goiaba, então essa tecnologia foi transferida para o tomate para a gente ter alta qualidade e menos lesões de frutos também. Tudo tem que ser pensado e tudo indica que, se Deus quiser, em 2, 3 semanas nós vamos ter uma produção aqui de qualidade excelente e produção alta. Dá para se ver já que cada arbusto já tem as flores. Nós falando aqui pelo menos de 5, 6 flores, vão ser 5, 6 frutos. E nós, com toda essa técnica que nós temos de pipocamento aqui das flores, então o pólen vai ser interno, ou seja, uma polinização de 100%. E tudo está indo nesse sentido, se não houver surpresas, e com a ajuda de Deus, se Deus quiser, nós vamos ter aqui um projeto exemplar a ser implementado em toda a área de Maricá e criarmos assim um centro de produção orgânica de Maricá para todo o estado do Rio de Janeiro.